Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o momento de transição intitulado Pré-Modernismo, como vocês estão vendo aqui nesta tela. Neste momento, nós devemos levar em consideração alguns acontecimentos econômicos e históricos também que são de grande relevância para que nós compreendamos qual era o pano de fundo desse Brasil literário e desse Brasil também que é demonstrado em algumas artes plásticas, inclusive. Bom, nós devemos primeiro lembrar da Proclamação da República que aconteceu em 1889, que não representou uma mudança muito significativa no cenário econômico do brasileiro, porque nós tínhamos a situação das famílias que viviam no campo, quando 2/3 da população do país continuava sendo determinada pelos grandes latifundiários, que controlavam extensas porções de terra, tanto no litoral como no interior do Brasil. Ou seja, o que nós percebemos que o pano de fundo dessas obras literárias será justamente esse Brasil do interior, esse Brasil que não fazia parte das abordagens de outros autores nem de outros momentos literários. Nós temos aí também a reforma das cidades, porque com essa proclamação da República, né, com esse Brasil que é República, os principais centros políticos passaram por uma transformação no seu espaço urbano, que desencadeou no processo de europeia. Ou seja, algumas cidades ficaram tão modernas como a Europa. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram as mais afetadas pelo que ficou conhecido, né, como bota abaixo, a abertura de largas avenidas e a limitação de prédios europeus para eliminar os traços da arquitetura portuguesa que orientara a construção dessas cidades. Uma consequência imediata desse processo de reurbanização das grandes cidades foi o deslocamento de milhares de famílias pobres das áreas centrais, onde moravam em cortiços, como nós podemos ver na obra do Aloysio de Azevedo, o cortiço, para locais de difícil acesso. Nasciam assim as favelas, como nós conhecemos, mais populares em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso vai ser um desdobramento negativo da tentativa de embelezar o país, né? Negando os problemas sociais desse país. Se a reurbanização sugeria prosperidade, ela era apenas aparente. Não havia prosperidade. Nos centros urbanos, nós percebíamos e víamos, inclusive, escravos libertos que viviam em estado de quase completo abandono. Não tinham acesso à educação e não eram mais empregados pelos proprietários rurais. Essa elite econômica preferia importar imigrantes europeus, principalmente os italianos. E aí foi quando nós também percebemos o surgimento de algumas colônias desses povos que vinham para cá. Bom, então esse momento, gente, ele vai apresentar ainda um momento de conflito, né? Nós percebemos que esses conflitos, eles serão jogados, eles serão abordados goela abaixo, né? Eles serão lançados. É uma literatura que ninguém quer ver, porque vai trazer o Brasil real. Vai trazer os conflitos do Nordeste, né? Que o Nordeste enfrentava o problema da seca, então nós perceberemos isso também. A vida precária dessas pessoas do Nordeste. E aí é quando a gente vai o personagem Antônio Conselheiro, né? Que era um beato que profetizava a transformação do sertão em mar. A gente vai ver esses personagens aqui sendo abordados. A gente vai ver também a Guerra de Canudos, que durou quase um ano. Ou seja, a gente vai perceber, inclusive, que tem algumas obras que têm até um caráter bem jornalístico, né? Como acontece com a obra de Euclides da Cunha. A gente vai perceber também a riqueza da borracha e do café, uma citação lá da Amazônia, certo? Citações também do interior de São Paulo, ou seja, esse momento é um momento de olhar para o Brasil que significava
e tinha características multifacetadas, onde pequenas zonas de prosperidade e riqueza convivem com vasta extensão marcadas pela pobreza. O desafio da literatura nesse momento será representar esses contrastes de um Brasil que parece urbanizado, moderno, mas do seu interior que é totalmente desassistido, ou seja, é a busca por um país, a identidade desse país. Os autores buscam esse país. Aí a gente vai perceber o que? As grandes mudanças políticas, nós perceberemos também as mudanças sociais e econômicas, que não deixam mais espaço para a idealização. Nós vemos que é do momento de buscar um conhecimento mais real e profundo das condições de vida que podiam ser observadas em um país podem ser ignoradas. Nós percebemos que o foco agora dessa produção literária, ele se fragmenta e os autores escrevem sobre as diferentes regiões, os centros urbanos, os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos e os imigrantes, que são os principais personagens. Tudo era motivo de interesse para os escritores como Euclides de Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos, que serão aqui dados, tá bom? Essa multiplicidade de foco, gente, é de interesse para que esses autores denunciem o Brasil, né? Esse momento que é tão importante para a literatura não é uma escola literária, mas essa transição é importante. Por quê? Porque o pré-modernismo é considerado um momento de transição que conserva algumas tendências das estéticas da segunda metade do século XIX, como trazer um pouquinho do realismo, né? Trazer um pouco do naturalismo, que era uma tendência dentro do realismo, trazer também um pouco do parnasianismo e do simbolismo. Ao mesmo tempo que vai antecipar também outras escolas literárias que ainda vão surgir, como é o próprio modernismo, ou seja, traz um pouquinho dessa herança das escolas anteriores e já anuncia características da própria escola constituída, que é o modernismo, que vai acontecer lá em 1922. Bom, vou passar aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse contexto histórico que eu já falei um pouco para vocês. A República do Café, o cangaço, a Revolução de Canudos, a Revolução do Contestado e a Revolta da Chibata. Esses conteúdos que vocês veem em história é interessante vocês frisarem e observarem, se não os conhecem, anotar estes itens e pesquisar no caderno, a deixar lá tudo anotado no caderno. Quem tem um livro, inclusive, nós poderemos perceber que tem alguns resumos no livro de literatura, se não, na própria internet, ver esses itens, anotar e pesquisar para ajudar na compreensão. Bom, esse movimento volta, né? Pode parecer estranho falar desse movimento literário, né? Que não é definido porque é só um momento de transição, mas ele vai definir sim uma estética pré-modernista, porque haverão características, né? Então, se a gente vê que é um movimento, que mesmo não sendo um movimento, mas que tem característica, é importante se nós analisarmos esse movimento, tá? Então, a primeira condição para que a gente possa considerar esse momento como um momento importante é que a gente vai perceber que nós desviaremos o olhar das classes sociais mais privilegiadas para perceber que havia também personagens importantes que fazem parte do nosso país, como o pequeno funcionário público, né, seu salário mixo, o caboclo, os imigrantes, né, como eu já citei, né, que são elevados à condição de protagonistas desses romances desse período que nós estamos falando, que é o pré-modernismo. Outros também, como os sertanejos, que já tinham sido objeto de atenção dos romances regionalistas, inclusive do José de Alencar, não sei se vocês lembram, no romantismo, lá no segundo ano,
né, que vocês pode ter sido a primeira escola literária do segundo ano. E também a gente percebe que esses personagens eles vão ter um novo tratamento, agora mais objetivo e distanciado, bem diferentes da idealização caracterizada lá nos textos românticos. Nós estamos falando de textos românticos, mas sim de textos pré-modernistas. O que nós percebemos também é as condições de produção dessa literatura, né? Porque lá nós percebemos que as influências agora são outras, né? A gente percebe que os interesses também eram outros, o interesse da população, dos grandes centros urbanos e também daqueles que viviam mais no interior das cidades, tá bom? Bom, o público também que a gente percebe que vai receber esses textos, né? A gente percebe que também é outro público, ou seja, a aceitação não foi muito no ato, ela não aconteceu de maneira muito rápida, justamente porque os temas eram outros e o público também era outro. Bom, as principais características, a gente vai perceber o regionalismo, também é importante pesquisar sobre denúncia da realidade. Nós percebemos também essa amostra dos marginalizados, desses tipos que falei aqui, que agora são outros personagens, novas formas de expressão, inclusive uma linguagem, a gente percebe uma linguagem que é muito ágil, inclusive em algum momento jornalística, mas também uma linguagem que lembra muito o barroco científico. Sincretismo literário, a gente tem inclusive a questão da religião muito forte aqui sendo citada. E a gente tem a questão da tese, ensaio e panfleto, que são características também de textos de circulação. Bom, esses são alguns autores, né, que nós analisamos, que são os autores que tiveram destaque, né, e a gente começa aí, eu gostaria de falar primeiro do Lima Barreto, que sofreu um preconceito muito forte da sociedade, que discriminava as pessoas a partir, levando como base a cor da pele, e ele era negro, né? Ele foi responsável por compor um retrato de parte dos centros urbanos ignorados pela elite cultural do país, como os subúrbios cariocas, porque era lá que vivia a pequena classe média, composta de funcionários públicos, professores, moças à espera de casamento e uma variedade de outras personagens que povoavam a obra do autor. A gente percebe que os romances, contos e crônicas de Lima Barreto em que se desenham de forma mais clara os verdadeiros